Olá, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Continuando com o nosso curso de Matemática Básica, aula 42, dia 15 de setembro de 2017. Bom pessoal, nós nas últimas aulas aí começamos o estudo de conjuntos numéricos. Já estudamos aí o conjunto dos números inteiros e naturais, que nós englobamos aí no mesmo conteúdo, estudamos MMC, MDC, enfim, várias propriedades da aritmética básica. E agora vamos trabalhar um pouquinho com o conjunto dos números racionais. Depois nós veremos os números irracionais e finalizaremos com os números reais, que englobam aí os racionais e os irracionais. Bom, os números racionais, pessoal, nós denotamos aí com a letra Q. Provavelmente essa letra Q vem da palavra quociente, que em inglês também é quotient. O conjunto dos números racionais nós representamos dessa forma. Diferentemente dos inteiros e dos naturais, que nós conseguimos listar alguns elementos e colocar as reticências que já indicam aí como é que esse conjunto está se comportando, as frações é mais difícil da gente representar desta forma em termos de uma lista, embora também seja possível, mas não fica tão prático a gente representar os números racionais através de uma lista, então nós representamos através da forma descritiva do conjunto, Então, é o conjunto das frações, ou seja, os números da forma A sobre B, com A e B inteiros. E o B é diferente de zero, porque nós não podemos ter aqui o denominador igual a zero. Então, primeiro aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que este número de cima recebe o nome de numerador e este número de baixo recebe o nome de denominador. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, pessoal, é que nós já comentamos quando nós falamos de conjuntos numéricos em geral, é que o conjunto dos números racionais, ele contém os números inteiros, que por sua vez contém os números naturais. De fato, se x é um inteiro, nós podemos escrever x como x sobre 1, por exemplo. Então, todos os inteiros nós podemos escrever na forma de um número racional, de uma fração. Portanto, os números inteiros são de fato racionais, Então este é um fato que nós comentamos aqui. Os números inteiros estão contidos aí nos racionais e por sua vez os naturais aí estão contidos também nos inteiros, como nós já vimos. Algo interessante de se observar é que nem todo número pode ser escrito na forma de uma fração. Vamos falar disso em aulas futuras aí quando falarmos dos números irracionais, ou seja, que não podem ser escritos na forma de uma razão, de uma fração. Mas os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Eu gostaria de comentar aí com vocês a ideia de fração irredutível e frações equivalentes. Vejamos aqui um exemplo. Eu tenho a fração aqui 2/3. Primeiro, vamos entender aí o que significa a fração 2/3. Bom, nós sabemos aí que significa 2 dividido por 3. Nós temos então a fração 2/3. Quando nós multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, nós obtemos frações equivalentes, que têm aí o mesmo valor, Então, por exemplo, aqui, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, eu vou ter a fração 4/6. Se eu multiplicar agora o numerador e o denominador por 3, eu estou tomando como base sempre essa primeira fração. O numerador e o denominador por 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Agora por 4 aqui. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Então, estas frações são frações equivalentes. Nós não dizemos que são a mesma fração, mas elas representam o mesmo valor numérico. Quando nós tomamos esta fração e multiplicamos por 2, ou então multiplicamos por 3, ou multiplicamos por 4, e assim por diante, vamos obtendo frações equivalentes. Por outro lado, quando nós fazemos o caminho inverso, nós denominamos o procedimento da simplificação de frações. Então, quando eu parto, por exemplo, desta fração, e em vez de multiplicar por 4, eu divido por 4, o numerador e o denominador, então eu vou ter aqui 8 dividido por 4, 2, 12 dividido por 4, 3. Então eu chego nessa fração, e esta fração
ela é chamada de fração irredutível, pois nós não conseguimos mais simplificar essa fração, pois estes dois números já não possuem um divisor comum, porque para poder simplificar uma fração, nós temos que encontrar um número que tanto o numerador quanto o denominador sejam divisíveis por esse número, para que nós possamos simplificar a nossa fração. Então, quando nós chegamos na fração irredutível, que por sinal será aquela em que o numerador e o denominador têm o MDC igual a 1, ou seja, o numerador e o denominador são primos entre si, portanto não possuem um divisor comum, então nós temos a fração irredutível. Então, geralmente, quando você fizer um exercício e o resultado final for uma fração que for possível de ser simplificada, então a ideia é você sempre tentar chegar na fração irredutível, porque ela, primeiro que ela simplifica aí o problema, ela trabalha com números menores, né? Então não seria errado, por exemplo, essa resposta, mas geralmente, principalmente quando é um exercício de múltipla escolha, você precisa saber chegar na fração irredutível. Por exemplo, vamos imaginar essa fração aqui, 32 sobre 40. A ideia é nós vamos simplificar essa fração. Então 32 sobre 40, nós podemos dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então aqui resulta 16 e aqui 20. No entanto, nós podemos dividir por 2 novamente. 16 dividido por 2 resulta 8 e 20 por 2, 10. Mas podemos novamente dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Bom, então nós temos essa fração. Todas essas frações são equivalentes. E esta fração é a fração irredutível. Agora, é claro que, em vez de dividir por 2 3 vezes, nós já poderíamos ter dividido pelo produto. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, se eu dividisse direto 32 por 8, eu já chegaria a 4. 40 dividido por 8 já chegaria diretamente a 5. Então, seria mais simples ter dividido diretamente por 8. Agora, o que acontece é o seguinte. Muitas vezes, você vai dividindo por números menores porque é difícil de enxergar já qual é o número que nós temos que dividir. Porque pode ter frações, nesse caso aqui o 32 e o 40 estão na tabuada do 8, nós conhecemos bem. Mas se a fração for de números maiores, aí números, por exemplo, de 3 ou 4 dígitos, fica às vezes difícil de a gente perceber qual é o número que a gente vai dividir, né? Então, na verdade, a gente observa o seguinte, que esse número pelo qual a gente vai dividir é o máximo que eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador. Então é o MDC entre o numerador e o denominador. Tá? Então quando eu pego uma fração, para eu simplificar uma fração, basta eu dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo MDC desses dois valores. Então vamos fazer um exercício assim, para que vocês entendam. Temos aqui a fração 1.200 dividido por 372. Nós poderíamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, obteríamos outra fração, aí poderíamos ver qual é um novo divisor comum e fazendo até obter uma fração irredutível. Mas esse procedimento, muitas vezes, ele é muito longo. Então, para abreviar em algumas situações, nós podemos calcular diretamente o MDC entre 1.200 e 372. Ou seja, o maior número que eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador, o maior número inteiro, né? Então, nós fazemos o seguinte, dividimos 1.200 por 372, resulta aqui 3, 3 vezes 2, 6 para 10, 4, 3 vezes 7, 21, 22 para 38, 3 vezes 3, 9, com 3, 12, para 12 nada. Agora fazemos 372, que é este divisor, dividido pelo 84, aqui. Resulta 4, 4 vezes 4, 16, 6, 16 para 22, 4 vezes 8, 32,
34 para 37, 3. Agora, 84 dividido por 36, 2. 72, já vou colocar direto 12. E por fim, 36 dividido por 12, 3, resto 0. Então, o MDC desses dois números é 12, ou seja, 12 é o maior número que nós podemos dividir tanto em cima quanto embaixo. Então nós dividimos diretamente por 12, 1.200 dividido por 12, 100, e 372 dividido por 12 vai dar 31. Então nós temos aqui uma fração irredutível. Ela representa o mesmo número que essa aqui, mas ela está simplificada, ou seja, nós não conseguimos mais reduzir essa fração. Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de passar para vocês uma outra representação dos números racionais. Veja o seguinte. Então aqui nós temos a fração 3 quartos. Ora, 3 quartos, se nós fazemos a divisão aí, 3 quartos, 30, 0,30 dividido por 4 dá 7, 7, 4, 28, para 30, 2, acrescenta 0 e 5, 0,75. Então 3 quartos é igual a 0,75. E a fração aqui 11 nonos, 11 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 9 para 11, 2, acrescento 0, 2, 2, 0, 2, 2, e assim por diante. Então nós temos aqui um decimal que é uma chamada dízima periódica, que vocês já devem ter ouvido falar aí. Então os decimais, eles podem ser finitos ou infinitos, porém periódicos, no caso dos números racionais. Então se um número é racional, se ele pode ser escrito na forma de fração, então ele também possui uma representação decimal finita ou decimal periódica. O que significa a decimal periódica? Significa que existe um pedaço, após a vírgula aí no caso, que se repete. Então esse pedaço nós chamamos de período, né? Então aqui existe um período. E a volta também é válida. Ou seja, se um número é um número decimal finito ou uma dízima periódica, então ele é um número racional. Então com isso nós concluímos que os números racionais são exatamente as decimais finitas e as dízimas periódicas. Agora, é claro que quando nós temos uma fração, para obter a forma decimal, seja ela finita ou periódica, basta efetuar a divisão que nós fizemos ali. Pelo método da chave, encontramos a representação decimal aí desta fração. Agora, o contrário, né? Se nós temos uma decimal finita ou uma dízima periódica, também é possível nós voltarmos e obtermos a forma de fração desse número. Quando a decimal é finita, é muito simples, porque aí nós podemos escrever as casas que esse número tem, dividido pela potência de 10 correspondente, né? Mas quando é periódico, acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil. Então aqui um exemplo de como nós transformamos uma representação decimal em um número decimal 1,3 em fração. Muito simples, nós retiramos a vírgula e colocamos no numerador este número sem a vírgula. Mas como ao transformar o numerador em 13, nós tínhamos exatamente uma casa após a vírgula, nós fizemos essa vírgula caminhar uma casa para a direita. Então nós dividimos esse número por 10. Então 13 décimos é a representação fracionária desse número decimal. 2,31, também nós retiramos a vírgula. Como nós caminhamos duas casas com a vírgula, temos duas casas aqui, vai aparecer o denominador 100, que são duas casas que nós caminhamos. Então esta é a representação fracionária desse número decimal. Pode ser que nós obtenhamos uma representação fracionária que possa ser simplificada. Por exemplo, 0,45 podemos escrever aí como 45 sobre 100, porque nós temos duas casas após a vírgula.
Bom, agora nós podemos dividir por 5 em cima e embaixo e podemos simplificar essa fração obtendo aqui 9/20. Né? Então esta representação é irredutível. Aqui já é uma representação fracionária, mas é interessante a gente chegar na representação fracionária irredutível. Lembrando que esse 5 aqui pode ser encontrado pelo MDC entre o numerador e o denominador, mas quando os números são pequenos, muitas vezes nós acabamos não perdendo tempo com o cálculo do MDC, que costuma dar mais trabalho do que pensar aqui na divisão por 5, aqui, que seria bem mais simples, né? Mesmo que a gente tivesse que fazer uma outra divisão. Nós utilizamos o MDC para simplificar frações somente quando as frações têm números aí muito grandes. Aí nós utilizamos o MDC. Enfim, então essa fração aqui é que representa aqui o número 0,45. Então, quando a decimal é finita, trata-se de um problema muito simples. Basta pensar aí nas potências de 10. Se tiver 3 casas após a vírgula, dividimos por 1000, 4 casas, 10.000 e assim por diante. Agora, quando se trata de uma dízima periódica, nós temos um procedimento que é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil também. Esse outro procedimento nós vamos ver na aula que vem, porque a aula de hoje acabou ficando um pouco extensa, e aí na aula que vem nós vemos esse procedimento, transformar dízimas periódicas em frações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixem aquele joinha. Lembrando aí, pessoal, de vocês se inscreverem no canal, aqueles que ainda não forem inscritos, compartilharem os vídeos para que esse canal, esse projeto possa ir crescendo cada vez mais e ajudando cada vez mais gente. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Tchau!